A nossa próxima técnica é uma técnica que eu já comecei a utilizar com vocês desde das primeiras aulas. Aí quando eu comecei a introduzir alguns gestos, algumas palavras, okay? Alguns movimentos aí que foram sendo associados por vocês a determinados conhecimentos, a gente estava usando âncoras. E âncoras são uma técnica muito importante que a gente vai usar muito aqui. Vamos ver o que está escrito no manual na página 112. Você já deve ter claro que os estados emocionais têm uma influência poderosa sobre os nossos comportamentos. Você também já deve saber que uma pessoa, quando está num estado empoderado, cheio de recursos, ela gera resultados melhores. Tá lembrado do pressuposto 7? Okay? O estado emocional é meu e determina os meus resultados? Esse pressuposto é muito importante e ele está presente no primeiro passo do ciclo da maestria. No caminho da excelência, o primeiro passo é se preparar, e preparação envolve o estado emocional. Com a ajuda da PNL, você pode criar gatilhos que colocam as pessoas em estados emocionais favoráveis ao resultado que elas querem gerar. O que nós chamamos de âncoras na PNL são gatilhos visuais, auditivos e sinestésicos que acionam um estado emocional. Nós podemos criar âncoras que nos ajudem a alcançar os resultados desejados, associando um estado emocional positivo ao estímulo sensorial. Isso quer dizer que eu posso associar uma imagem a um estado. E aí, toda vez que eu olho para aquela imagem, eu me coloco num estado. Eu posso associar um cheiro a um determinado estado. Toda vez que eu sinto aquele cheiro, eu me coloco, então, naquele estado. Eu posso associar um toque no meu corpo a um estado. E quando eu toco, quando eu faço esse toque, eu me coloco, então eu dou um comando para o meu sistema mente, corpo e emoções para me colocar nesse estado. Você já deve ter notado em muitos cursos as pessoas usando pulseirinhas com uma frase ou uma cor, ou às vezes usando uma borrachinha para que quando puxa aquela borracha tem um significado, ok? Âncoras, isso na prática são âncoras, ok? As âncoras fazem parte das nossas vidas. Elas constroem hábitos, estimulam ações e podem mudar o nosso estado emocional. Existem âncoras visuais, imagens, símbolos, um sorriso, e também âncoras auditivas, música, o tom de voz, o seu nome, e também sinestésicas, um aroma, uma roupa confortável, o gosto do café, ok? Existem diferentes tipos de âncora. E você instala uma âncora pelo mesmo caminho que você instala uma crença, pela repetição ou pelo impacto emocional, ok? Pela repetição você se condiciona e você instala uma âncora, ou então pelo impacto emocional. Quantos de nós temos aquela música que toca e nos faz lembrar de um momento especial? Uma âncora auditiva. Quantos de nós ouvem uma voz e aquela voz gera uma sensação e muitas vezes nos coloca num estado e traz aquela lembrança? Quantos de nós, acredito que todos nós, temos aqueles gestos que nos remetem a determinados estados? Aqui nas âncoras você aprende uma estratégia, um passo a passo para você instalar âncoras. Eu, por exemplo, eu tenho algumas âncoras. Eu tenho uma âncora, que é um toque que eu faço no meu corpo, toda vez que eu vou fazer uma sessão de coaching. Quando eu toco nessa parte do meu corpo, eu me coloco num estado de presença, de foco, de empatia, que são estados, essa é uma simbiose aí de estados, de palavras que me remetem a significados que me colocam num estado adequado para fazer coaching. Porque se eu estiver presente, se eu estiver empático, se eu estiver focado, se eu estiver motivado, eu vou ter, de fato, um estado adequado para gerar o melhor resultado em coaching, assim como eu tenho o meu estado para dar aula. O estado que eu vou fazer uma sessão de coaching é diferente do estado que eu me coloco para dar uma aula. Para isso, eu preciso exercitar os passos, porque se você não tem uma estratégia mental clara, racional,
se você não tem clareza de qual é o melhor estado emocional para você fazer qualquer coisa, você acaba deixando que o automático te leve para caminhos que muitas vezes não é o melhor caminho. A primeira coisa que você precisa se perguntar é: qual é o melhor estado emocional para ter o meu resultado? Qual é o melhor estado emocional para eu fazer o que precisa ser feito? Qual é o melhor estado emocional para eu planejar o caminho para fazer o que precisa ser feito e conquistar os resultados? Qual é o melhor estado para eu estar focado naquilo que é mais importante para fazer o planejamento, para agir na direção do meu resultado? Porque coaching, na essência, envolve foco, planejamento, ação e resultado. Você precisa trabalhar esses elementos: foco, ação e resultado. Foco, planejamento, ação, melhoria contínua e resultado. Dessa forma fica melhor ainda, porque é a forma como geralmente no Coaching Education com meus clientes eu explico que é isso. Porque no coaching você trabalha o seu foco, você trabalha o planejamento, você trabalha a ação para sair da zona de conforto, para agir cada vez com mais consistência, para melhorar continuamente e ter cada vez resultados melhores e alcançar aquilo que nós queremos. Qual é o estado ideal? Talvez para cada etapa do processo existe um estado ideal. E muitas vezes as pessoas não têm consciência de qual é o melhor estado para eu ter aquele resultado. Qual é o melhor estado para eu fazer o que precisa ser feito? Qual é o melhor estado emocional para eu planejar? Qual é o melhor estado para eu focar? Foco exige um estado. Planejamento, outro estado. Ação, outro estado. Resultado, outro estado. Tá entendendo? E nós somos muito habilidosos em dar nomes para as coisas. Agora, geralmente, os nomes que a gente dá não são as coisas, porque a gente fica no superficial. Quando a gente tenta conectar o interno com o externo, as palavras que a gente usa geralmente não são as melhores. Porque a gente vai dar um nome para uma emoção, um nome para um sentimento, um nome para um estado. Muitas vezes o que vem primeiro não é o ideal. A gente precisa dar uma observada melhor nesse estado, porque muitas vezes a gente não está observando com muita atenção. Aqui nesses passos que eu vou compartilhar com você agora, você tem então a ancoragem em 4 passos simples. Para você ancorar um estado emocional, você começa identificando com o coach qual é o estado emocional ideal para o alcance do objetivo, ok? Qual o objetivo? Aqui no coaching, o primeiro objetivo é qual é o estado emocional para conseguir fazer uma sessão de coaching do início ao fim, cumprindo as etapas desde a abertura até a validação, as 10 etapas da estrutura da sessão de coaching, aplicando os pressupostos, as competências e melhorando cada vez mais. Qual o estado emocional? Qual o teu estado emocional ideal para fazer coaching? Ok? Preciso pensar nisso. Qual o teu estado emocional ideal para ter uma conversa profunda, relevante com alguém? Qual o teu estado emocional ideal para alcançar o teu objetivo? Primeiro passo é esse, identificar qual é o estado ideal. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela para pensar, ela vê, não, eu preciso estar motivada. E aí, como é que está o estado dela? Eu aprendo melhor estando feliz, confiante. Aí ela sabe que, quando é perguntado para ela, ela toma consciência disso. Mas como é que ela está aprendendo? Assim, vai aprender? Não aprende. Quando você pergunta para uma pessoa qual é o melhor estado emocional para você fazer uma apresentação que gere o resultado que você quer, a pessoa te diz, energia, com empatia, com motivação. E aí, como que a pessoa entra? Tensa, nervosa, porque ela não dá um comando, muitas vezes, para o seu sistema para levar para outro nível. Eu não estou dizendo aqui que com passe de mágica tudo se resolve. Não, uma âncora exige repetição ou impacto emocional para ela ganhar força. Agora, com repetição, você instala âncoras poderosas que daqui a pouco você toca um dedo no outro e você lembra o teu sistema mente, corpo e emoções daquele estado. O primeiro passo é identificar
o ponto B, identificar o resultado, para poder focar no resultado. Porque se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho é viável, tá entendendo? Então, qual que é o estado emocional ideal para ter o resultado que você quer ter? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, acesse o estado emocional lembrando de um momento em que você já viveu esse estado, já esteve tomado por esse estado. E aqui é um ponto divisor de águas de quem vai conseguir usar essa técnica com excelência, de quem não vai. É conseguir encontrar o melhor momento. Porque se você pergunta para a pessoa, você quer ficar feliz, então, motivado e confiante para ter o seu resultado? É isso que você quer? Sim. Em algum momento você já esteve feliz? Sim. Você lembra? Eu já tive feliz. Se você não levar a pessoa até o momento, ela não sente. Você precisa trazer para a mente dela. É uma espécie aí de ensaio mental. Você lembra aí, ok? Do momento em que você teve. Como é que estava o teu corpo nesse dia? Como é que estava o teu semblante? O que você pensava nesse momento? O que você estava ouvindo nesse momento? O que você estava sentindo nesse momento? Qual era a forma que você se expressava nesse momento? Aí você traz para a mente consciente, e da mente consciente manda um comando para todas as tuas células, para os músculos, para toda a tua neurologia. Sinta essa sensação de estar nesse estado mais forte, cada vez mais forte. Você vai estar vendo isso acontecendo, porque esse comando é importante que você traga para o corpo, traz para o corpo a sensação, para que todo o teu corpo, dos pés à cabeça, sintam essa sensação, se coloquem nesse estado, e você traz verdade. E aí você traz a pergunta com escala, e agora? De 0 a 10. Aí no terceiro estágio você vai amplificar o estado, ok? Traz com intensidade, mais forte, de 0 a 10, está quanto a intensidade? Está 6? Então traz para o 7, traz para o 8, traz para o 9. Quanto tá? Já chegou no 8? Onde tu estás agora? Então coloca mais intensidade, ok? Usa o visual auditivo e sinestésico para aumentar a intensidade. E aí quando você estiver sentindo realmente, nível 10, o máximo, aí você cria o gesto. E agora, faz um gesto. Pode ser um toque no corpo, pode ser algo que vá fazer você lembrar e que seja fácil de repetir. Algo único, um toque no seu corpo, algo que seja diferente de outros toques que geralmente você faça para fazer você lembrar desse estado, ok? Aí você vai fazer esse toque no seu corpo, vai criar esse gesto, ok? E aí, dependendo do que for o objetivo e do contexto onde vai ser aplicado, você precisa calibrar com o seu cliente para que ele não coloque um gesto que talvez na prática depois ele não vai conseguir fazer. Porque tem gente que às vezes na hora da empolgação ali da sessão, diz que na hora da reunião ele vai uhul! Mas aí não vai conseguir parar a reunião e fazer um gesto para se colocar no estado. Mas é melhor que seja um pouco mais discreto, mas você vai conduzindo o cliente, entendeu? Para que ele escolha um gesto. No coaching, na formação em coaching, toda vez que você vai fazer uma sessão na parte prática, que aqui você vai ter as práticas comigo, demonstração, e eu vou te dar tarefas, eu não vou observar você fazendo. Agora, lá na turma que começa depois da aula 33 até a aula 55, nessa turma ali, a gente vai estar observando e vai estar dando os comandos para que as pessoas elas vão fazer a sessão de ida e de volta. E aí, qual que é o objetivo? Antes de cada sessão, usa a tua âncora. Aciona a tua âncora. E aí você, durante 10 sessões, no mínimo, você vai estar fortalecendo a tua âncora. É bem verdade que às vezes precisa de muito mais repetições. Por exemplo, uma âncora que eu tenho que em mim funciona muito bem, eu já trabalho com ela há 2 anos. Há 2 anos. E é impressionante. Eu vou lá, dar uma aula, eu aciono aquela âncora e ela já está ultra fortalecida. Ela se modificou um pouquinho do que quando eu aprendi lá na primeira vez, eu fui fazendo e tal, mas essa há 2 anos é uma que eu preservo e que me coloca num estado muito empoderado para fazer o que eu preciso fazer. Você está me entendendo?
Então, esses são os passos. Você primeiro identifica com o cliente, deixa eu voltar aqui. Você identifica com o cliente o estado emocional, então, ideal. Qual o estado emocional ideal para você alcançar esse objetivo? Como é que você precisa estar se sentindo? Gostaria de estar pensando? Gostaria de estar acreditando sobre o que vai estar acontecendo? Como é que, o que você gostaria que o seu corpo estivesse sentindo e vivenciando nesse momento? Como estaria o seu semblante? Como estaria o seu corpo como um todo? Porque você deve lembrar do no sétimo pressuposto dos 4 fatores que geram o estado emocional: crença, fisiologia, linguagem e foco. Você precisa explorar os 4, ok? O que você vai estar falando? Que tipo de palavras você vai estar usando? Aí você explora com seu cliente. Traz clareza de qual estado. Aí depois você faz ele lembrar de um momento em que ele já esteve tomado por esse estado. Tá? Caso não ache, aí você tem outras técnicas aí que você pode usar para fazer a pessoa construir esse estado. Agora, no geral, todas as pessoas já se sentiram muito bem ou de uma forma semelhante à forma como eles gostariam de estar. Aí no terceiro passo você amplifica. Traz o máximo de significado e intensidade para esse estado, usando palavras e estímulos sensoriais, trabalhando com os sentidos, do visual, auditivo e sinestésico, fazendo ele enxergar mais, ele ouvir mais, ele sentir mais. E aí, quando ele chegar no máximo da intensidade, você não precisa muito para perceber o cliente ali vibrando contigo nesse processo. Não precisa muito. Basta você se permitir aplicar esse passo a passo. E no final, associa um gesto. Então, cria um gesto que vai fazer você lembrar desse estado e aí você vai repetir diversas vezes esse gesto e vai ir dando comandos de associação desse gesto com o estado emocional ideal, para que a pessoa possa, então, se lembrar e continuar praticando. É bem verdade que às vezes a pessoa tem uma experiência de aprender algo novo, de checar que realmente funciona, como você já tem aqui todas as provas, que músicas fazem você lembrar, que cheiro faz você lembrar, que toques fazem você lembrar, você já sabe disso. Agora, instalar uma âncora exige foco, ação para ter resultado. E para você instalar, precisa de repetição. Quanto mais você repetir, mais forte vai ficar.